Vamos então todos desligarem os seus microfones, por favor. Vamos dar início à nossa atividade da noite, né? Fazendo aquela oração que nós costumamos, conversar um pouquinho com Jesus, abrir os nossos corações, nos entregar na mão dele, pedir a ele que nos abençoe, que nos ilumine. Vamos então cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes e corações. Ele, de braços abertos, nos convidando para um fraterno abraço. Vamos lá. Muito bem, né? Nossa gratidão a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste neste momento e nos traz bons fluidos e boas energias para o nosso fortalecimento. Nossa gratidão a toda a sua equipe, seus médicos, enfermeiros, assistentes, que nos abençoa, nos ajuda neste momento em nossas dificuldades. Muito bem. Nossa liçãozinha de hoje, nosso estudo, nossas reflexões, será no item 6 do capítulo 16. E esse item 6 tem o seguinte subtítulo: Parábola dos talentos. Então ela nos diz assim: Senhor, age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos os seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 talentos a outro, e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, e logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com o seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2, mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e aí escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio-lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos restabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havíeis colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei
sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que não havia recebido senão um talento, veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifas onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que meu retorno eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e deem-no àquele que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles terão acumulados de bens. Mas, para aquele que não tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e que se lance nesse servidor inútil, nas trevas exteriores, ali haverá choros e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Muito bom. Nosso irmão Davidson tem a palavra. Por favor, Davidson. Uma ótima noite a todos. Vamos lá. Olha, em Lucas, nós estamos falando aqui, esse texto, esta parábola está em Mateus, mas em Lucas, no capítulo 19, Jesus fala esta mesma parábola para a multidão. Olha bem, para a multidão. E aqui em Mateus, ele fala para os seus discípulos. É a mesma parábola. Tá? Lá em Lucas, para a multidão, e para Mateus, aqui que está em Mateus, para os seus discípulos. Portanto, uma conversa mais íntima. Lá naquela região palestina, naquela época, talento era uma unidade de peso, quilograma de algo. Poderia ser um talento de feijão, de arroz, mas principalmente era utilizado para medir ouro e prata. Ouro e prata. Portanto, podia medir outros grãos. E fazendo uma comparação, só para a gente ter uma noção, um talento hebreu, tá, entre os hebraicos, ele equivalia a 60 quilogramas de ouro ou de prata. Tinha um valor danado. Olha, eu vou repetir, 60 quilos de ouro ou de prata. E tinha também talentos gregos e romanos, como hoje tem várias moedas em alguns países, nos países. E Lucas, Jesus, junto à multidão, não utiliza o termo talento, e sim minas, não talento, usa minas, que equivalia a 60ª parte de um talento. Em outras palavras, um talento valia 60 minas, ok? Aí você pergunta, por que Jesus utiliza praticamente na mesma parábola duas palavras para significar algo de valor? Eu deduzi, eu não encontrei, eu quis pesquisar isso, mas não encontrei. Eu deduzi que se trata de um cuidado de Jesus em falar com os mais carentes. Não teria sentido ele falar 60 quilogramas de ouro junto à multidão. Então ele usa o tal do Minas, era muito dinheiro. Então, olha, aqui fica claro para nós nunca levarmos ao pé da letra a fala de Jesus. Nunca. Nós temos que traduzir. Ele sempre falava em alegorias. Numa visão mais restrita, muitas pessoas interpretam esta parábola como um recado para multiplicar a riqueza material. Sim, pode até ser, desde que essa riqueza beneficie outros irmãos. Tem muita gente com dinheiro acumulando propriedades, aquela coisa toda, e não utiliza a riqueza para um bem maior. Não tem problema você multiplicar. A riqueza não é pecado, muito pelo contrário, o planeta precisa de gente rica, de riqueza, mas
a riqueza sendo utilizada para o bem do próximo, sendo útil, como nós já comentamos aí numa das reuniões, o caso do Amador Aguiar, do Bradesco, pela simplicidade, religioso trabalho, não fumava, não bebia, não frequentava festas, portanto, utilizou a riqueza de uma forma nobre. Enterrar o talento é manter consigo este valor, essa riqueza, e não compartilhar. Eu estou lendo aqui em termos materiais, mas é muito mais amplo. Sendo que os talentos que foram nos dados, olha, você viu que ele deu temporariamente, que ele vai voltar. O mestre vai, você viu que eu vou voltar, então ele, pode dizer que, não vou usar o termo emprestou temporariamente, olha, eu estou concedendo para você para multiplicar. Esse que é o recado. Nós que viemos para cá devedores, olha, irmão, se aprontou muito. Seria muito mais, eu estou imaginando, seria muito mais cômodo mandar vocês todos para o inferno, como algumas religiões batiam um tempo atrás. Mas não, são dados chances. Nós estamos mandando para você com esses talentos e é para multiplicar esses talentos. O que significa isso? Né? Para nós podermos ajudar os outros. E ajudando os outros, a gente vai progredindo nas inteligências intelectuais e morais. E, em outras palavras, os talentos são as nossas competências, que são conhecimentos, habilidade e atitude. Tem muita gente que é semicompetente. Tem conhecimento, tem habilidade, mas não age. Ele fica parado. Ele já morreu com 30, 40 anos, já se aposentou o bichinho. Morou? Não dá para entender. O cara é saudável, mas está lá morrendo, parado. O morto-vivo. Então, veja bem, competência é conhecimento, habilidade e atitude. Guardem bem isso, o tal do chá, conhecimento, habilidade e atitude. Portanto, os talentos são essas competências que nos foram dadas temporariamente, e que, eu falo temporariamente, nós adquirimos isso em vidas anteriores, mas são lembradas, são concedidas para nós utilizarmos aqui e até impulsionadas para a gente praticar o bem. Praticar o bem. Eu vou repetir, praticar o bem. Junto ao próximo, aos irmãos. Nós somos uma família. Quando eu contribuo dando um exemplo de moralidade, algum exemplo, contribuo passando um recado, ajudando alguém, e alguém absorve, é um talento multiplicado. Olha, guardaram bem? Se eu faço uma caridade, alguém absorve aquilo e fica na incumbência de gerar uma corrente do bem, enfim, ou não, mas aquilo já é um talento multiplicado. Okay? A multiplicação dos talentos, portanto, está bem claro, está no auxílio ao próximo, amor e caridade. Já enterrar o talento é quando perdemos a oportunidade de ajudar alguém. Sabe aquele... Tipo lá, eu estou aqui lembrando lá do bom samaritano, né? Passou o sacerdote com pressa, nós aqui no trânsito, com pressa, e vê lá alguém mexendo no lixo, não tenho tempo para parar, vida moderna, e vai correndo, eu tenho que ir no supermercado. Absurdo, ver velhinhos com pressa, eu falo velhinhos, assim, de uma determinada idade, no final de semana, o bichinho está aposentado, é no domingo, ele vai botar um bumbum dele no sofá e assistir alguma coisa. E com pressa na fila do supermercado. Calma, irmão. Então, veja bem, imagina uma pessoa dessa, vê ali, surge a oportunidade, e ele perde aquela oportunidade. Ele está enterrando o talento. Está enterrando o talento. Diferente do bom samaritano, que atende aquele irmão ferido. O verdadeiro caridoso, ele vê a oportunidade de ajudar quase em todas as situações. Quando ele percebe, ele vê. Como o ótimo empresário, ele vê a oportunidade em tudo. Ele converte a adversidade em uma oportunidade, a ameaça em uma oportunidade. O caridoso verdadeiro, ele fica de olho, visando ajudar. Então, lógico que ele vai multiplicando os talentos. Agora, ver gente se aposentando no voluntariado, estando com saúde, a pessoa atingiu lá uma determinada idade, que eu conheço alguns, espíritas inclusive, param. Pô, mas você está com saúde, por que você parou? Parei. Aí não é nem enterrar o talento,
cavaram um negócio bem fundo. Está lá com tudo. Saúde é um talento também, meu Deus. Tudo que tem valor e que agrega valor está nessa linha de raciocínio de Jesus. Interpretando a parábola, o que realmente importa é o uso útil que você fará do talento. Lógico que Deus ele dá mais talento para os mais capacitados, que por sinal deverão ser mais cobrados. Quando eu falo mais capacitados, tem que interpretar bem, né? Lógico, a capacidade de cada um ela é obtida com esforço durante várias reencarnações, com estudos, práticas, e também pelo número de reencarnações. Tem pessoas que têm muitas reencarnações, vamos pensar aí em entidades que vieram de Capela, que estão aí há 7.000 anos à frente, né? Aquela coisa toda. Né? Então, por favor, a gente tem que olhar para nós. Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Ok? Olha. Não, ele recebeu mais talento. O Bill Gates, não, por favor, não estou dizendo que ele tenha mais. Mas olha, pega ali uma pessoa aí cheia de ibope. Não, ele recebeu mais talento do que eu. Foi privilegiado. Se o Bill Gates nascesse em Arialva, eu tenho certeza que não teria criado a Microsoft. Se o fundador do Facebook não tivesse no Vale do Silício, tivesse nascido em Iacanga, em Piratininga, nós não estaríamos falando. Ele recebeu mais talento. Sim, deve ter aí toda uma antecedência e não cabe a nós ficarmos olhando nesse lado, quem tem mais, quem tem menos. Cuida da sua vida, irmão, que é muito. Essas comparações. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Isso já é muito, irmão. Não perca esse tempo de comparações, coisa que veio ali dos americanos. Os americanos, American Ways, enfim, essa comparação, vencedor, perdedor. Cuida da sua vida. Você veio aqui com uma missão, com talento. Cumpra, não é verdade? Tudo bem? Então, por favor, não entra nessa questão. Ele recebeu 5 talentos. Por que um? Irmão, não é verdade? Então, não tem sentido. O talento não foi dado, ele foi deixado, estou repetindo, temporariamente, para ser cuidado e multiplicado. E está claro na parábola que o Senhor retirará depois. Ok? Nós não vamos levar nada daqui. Nós temos que deixar aqui. Deixar muito, deixar um legado. Nós temos que usar nossa. Não vamos levar esses valores. Sim, levamos, né? A parte de inteligência intelectual, moral, levamos. Aprendizagens, curas e libertações. Para quem está chegando agora, estamos aprendendo, que é uma faculdade da vida, se curando e eliminando os nossos defeitos, que a gente tem dificuldade de enxergar, se libertando de ingenuidades, ignorância, obsessores, crenças, para prisões mentais. Então, nós estamos levando essas 3 moedas. Então, é muito importante saber, está bem claro na palavra, que ele vai lá e vai retirar. Nós vamos ter que prestar conta, vamos ter que prestar conta. Não, mas eu presto conta para a sociedade, para a minha família me cobra. Não, irmão, vai ter que prestar conta para Deus. É para Deus. Vamos lá, hierarquia. Então, esse tipo de riqueza que é concedido, ele só aumenta, é uma riqueza, só cresce se causar benefício aos outros. Então, eu vou repetir. O talento, ele só cresce se causar benefício aos outros. Se não causar, ele atrofia. Atrofia. Como você não usar a tua memória, atrofia. Irmãozinhos que param de usar a cabeça, poucos se aposentam. Atrofia. Atrofia. Isso é bom. Tudo é movimento, irmão. Tudo é movimento. Quando eu falo irmão, é irmã, é tudo que está aí, hein, pessoal, com bom respeito. A questão de capacidade faz lembrar o Papa João Paulo, que ele só passava tarefas para os cardeais mais capacitados, mais abarrotados de tarefa. E perguntar, mas por que o senhor só passa para os cardeais sobrecarregados? Porque eles realizam. Uma boa parte dos cardeais só estão marcando presença ali. Tive vontade de perguntar, eles são latinos, esses que só estão marcando presença? Mas, por favor, não é um preconceito com o latino, porque os latinos não tiveram essa cultura da disciplina. Nós estamos aprendendo agora, através de alguns movimentos religiosos.
Eu sou latino, hein? Tá? Descendente de latino, com o maior respeito. Os mais capacitados, não é nenhum preconceito, eu estou trazendo uma verdade, tá? O latino tem, mas está melhorando através do trabalho, das religiões. Os mais capacitados, que receberam mais talento, eles saem, pode ver, ao receber os talentos, eles já saem imediatamente para negociar. Eles não desperdiçam tempo, porque o tempo é a substância da vida. Pode ver, os grandes, essas pessoas vencedoras são os que fazem a mais. Eu nunca vi um vencedor fazer a menos, nunca vi um vencedor empatar. Todas as pessoas vencedoras que eu vi, elas fazem algo a mais. Fazem a mais. Vencedor, a mais. Olha, morou? Guardem bem isso. Porque eles também não sabem quando o senhor vai voltar e cobrar. Então eles receberam, pode ver, está claro na palavra, já recebem imediatamente, já saem negociando. Em outras palavras, nós não sabemos quando nós vamos voltar para o plano espiritual. E teremos que prestar contas das nossas obras, não da teoria. Eu li 300 livros. Eu li todos os livros do Chico Xavier. Mas, irmão, o que você fez de obra? Você multiplicou os talentos? Ah, 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 ah. Bom, vocês entendem esse ato. Por exemplo, a mediunidade é um talento. É um talento que se espera que se utilize para o bem. Infelizmente, a médium que não utiliza, fica ali levando a vida. Tem algumas pessoas que têm medo, aquela coisa toda. E médiuns que não usam para o bem a mediunidade. Infelizmente, tem. Infelizmente, tem. Serão cobrados. Esses que não utilizam para o bem estão enterrando o talento da mediunidade. A inteligência linguística, por exemplo, que trata-se da oratória, da escrita, é um baita de um talento. E aí nós temos um grande exemplo aqui em Bauru, o Richard Simonetti, lá do SEAC. Escreveu várias obras. Se eu não me engano, aqui eu não tenho o número exato, mas foram mais de 60 livros, se eu não me engano, aqui de Bauru, e tinha uma palestra maravilhosa, os casos que ele contava, as comparações. Então, ele multiplicou os talentos, porque ele levou, inclusive eu sei que ele levou para Hollywood, um ator de Hollywood, Michael Keaton, chamou ele, uma vez que a governanta dele, brasileira, espírita, na época, chamou ele, e inclusive ele, eu sei isso nos bastidores, nem precisaria confirmar isso, mas ele já partiu, chamou ele foi até Hollywood e ele contribuiu num filme do Mike Keaton, não sei se vocês assistiram, onde tem uma transcomunicação. Tem via televisão, uma moça que já morreu, ela aparece, tem uma contribuição do Richard. Um toque americano não é um filme espírita, hein? Mas você vê que ele levou o espiritismo para várias partes. Multiplicou os talentos dele. Não importa o talento. Aquele servo que não utilizou os seus talentos por medo, caiu nas armadilhas do departamento de imaginação, medos imaginários, enfim. Aqui aparece lá como medo, ele falou que era medo, mas o medo, ele faz você baixar a frequência do seu pensamento, do seu sentimento, que é uma onda eletromagnética, baixando a frequência, em outras palavras, é negatividade, tá? Tem espíritos da negatividade ao redor. Então, ele, além de ele ficar na ociosidade, esse irmãozinho que enterrou o talento, vocês me entendem? Ele atraiu negatividade, porque primeiro não estava cumprindo a missão dele, já fez um vazio. Você não cumpre a sua missão aqui, não usa os seus talentos, já fez um vazio inexplicável. Você fala, cara, está faltando alguma coisa, a minha vida não tem sentido. A minha vida não tem sentido. O que está faltando, cara? Eu trabalho, estudo, cuido da família, cara. Cara, dá uma vasculhada, porque possivelmente você não está usando os seus talentos. Você está querendo usar os talentos que estão na moda, que a sociedade joga confete. Fala, eu quero ser cantor. Mas você não sabe cantar, irmão. Eu quero ser ator, mas você não tem nada de ator. Eu quero. É aquele querer ocidental, sabe?
Eu quero ser rico, mas não é. Você não veio para ser rico, irmão. Você tem que estar ali naquela, você tem que estar naquela comunidade, levando a palavra de Jesus. Esse é o teu talento, a tua missão está conectada com o seu talento, irmão. Não, mas eu quero ser rico, eu quero ser rico, quero que a sociedade me valorize. É uma vítima de todo esse marketing que a ausência do bem fez. Ele tem que tirar o chapéu para a ausência do bem, viu? Levou doutores, eu falo doutores pós-graduados, formados aqui e ali, professores a dar com pau, levou todo mundo. Né? Lógico que tem as exceções. O marketing, muito bem, tem que tirar o chapéu para a ausência do bem. Tem que tirar o chapéu. Tem muitos espíritas que caíram nesse marketing. Então, são espíritas aí que não são, não sei se podiam ser chamados de espíritas também. E ficando na ociosidade, a gente sabe o que acontece. Ócio. Não está usando o talento, é ociosidade. Não usou o talento, é ociosidade. Desperdiçar uma vida no ócio. Depois falar, a vida é curta. Qualidade de vida, alimentação natural. Eu sou orgânico. Eu sou vegano. Eu quero ser vegano. Eu quero viver bastante. Não vai. Meu Deus, os dias atuais. Pelo amor de Deus, abram os olhos. Isso não é vida. Para o ser humano, o medo pode ser considerado como um sentimento de receio em relação a uma pessoa, a uma situação, alguma coisa assim. É inerente à própria pessoa. E o que amedronta um indivíduo pode ser indiferente para o outro. Então, cada um tem aí os seus receios, em vários níveis. Lógico que excesso de medo vira fobia, tem que tomar cuidado. Né? O Brasil ajudou muito com energias mentais, principalmente os evangélicos, os católicos estão orando muito, contribuindo com a energia mental, principalmente da Europa, da Ásia, que estão muito carentes, hein? Muito carentes. A energia baixou muito na Europa devido a esse conflito Ucrânia, OTAN, Estados Unidos, Rússia. O medo pode ter relação com algum apego, nós já comentamos em reuniões anteriores, não é verdade? Lembra? O apego a alguma coisa gera medo, o medo gera estresse. Eu estou aqui tentando analisar aquele que enterrou o talento, tentando analisar porque o texto é bastante curto. Portanto, pode ser apego a conforto, uma vida sem trabalho, muitas férias, entendeu? E aí vai. Enfim, o medo ele pode causar estresse, ansiedade, sensações, luta ou fuga. Enfim, eu estou aqui fazendo uma análise, uma vez que aparece a palavra medo daquele que enterrou o talento. A Bíblia, está lá em João 4,18, no amor não há medo, antes o perfeito amor que lança fora o medo. Olha que interessante, relacionando o amor com o medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Eu vou repetir. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Está lá no nosso manual do proprietário, que é a Bíblia. Quando amamos verdadeiramente ao Senhor e ao próximo, temos um medo extirpado do coração. Olha que interessante. Portanto, amar tem a ver com coragem. Olha, coragem. Já está junto aí. Devemos nutrir sempre esse princípio no coração, do amor. E o que Deus fala da coragem? Tem de bom ânimo, coragem, não temais. São palavras importantes para todos os momentos da sua vida. Mais uma. Está em Mateus capítulo 17, verso 7. Está escrito o seguinte: aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. É Deus que governa a terra, gente. Tem gente que acha que é um homem. Tem gente que acha que é morou. É lá o pessoal lá de Davos, os globalistas, aquela conversa furada. Não! É Deus que governa e Jesus é o... Lógico, Deus está acima, está controlando, mas é Jesus que governa. Jesus é o governador da Terra e mais 5 planetas, é um total de 6 que ele governa. Mas, acima de tudo, está Deus acompanhando tudo. Nós não temos que ter receio. E o que é preciso para ter coragem? Reconhecer seus pontos fortes, ok? Que tem a ver com os talentos. Quando você está lidando com medo e deseja ter mais coragem, você está lidando com medo. Então é natural a gente se concentrar nos nossos pontos fracos, nos nossos defeitos. Geralmente ocorre isso com o ser humano. Então tem que tomar cuidado.
Trabalhar muito o autoconhecimento, muito, a gente tem que se conhecer. E se a gente não se conhece, a gente não tem autocontrole. Se não tem autocontrole, alguém vai nos controlar. Se é que já não está controlando. Saia da zona de conforto. Se mexa. A coragem pode ser definida, em primeiro lugar, como uma firmeza diante das dificuldades. Pode ser considerado isso. E envolve uma capacidade para ultrapassar essas situações de perigo, geralmente imaginárias. E se a gente vasculhar na Bíblia, tem outras frases maravilhosas para nos encorajar. Em resumo, uma pessoa forte é aquela capaz de administrar as suas emoções. Como se chama de inteligência emocional? Os seus pensamentos também, comportamentos. E saber lidar com as adversidades da vida. A pressão vai ser grande para a gente não usar os nossos talentos. Não está na parábola, mas tem os obsessores pressionando, gerando confusões, atrasos, e de repente nós não podemos dar moral. Temos que avançar apesar de. Eu gosto muito desse termo. Coragem é avançar apesar do receio. Não percam tempo em eliminar o medo. Por isso que eu gosto de. Todos nós viemos com os pezinhos para frente, que é para avançar, para ser corajosos. Então a coragem é avançar, apesar de. Ok? Tem algumas situações na vida que a gente se pergunta: será que eu sou capaz de abraçar essa causa de caridade? Será que eu sou capaz? Será que eu tenho talento para isso? Na caridade, de repente, percebemos que recebemos um determinado talento, eu vou dizer um talento só, tá? Pequeno, e achamos que não vale a pena. Eu gosto de lembrar em reuniões de esclarecimento, de desobsessão, o pessoal que fica no apoio. Eles se sentem ali, porque vê os médiums se comunicando, tem alguns que se sentem por baixo. Não, essas pessoas, todos nós temos mediunidade, mas eu estou falando dessa mediunidade ostensiva. Então ele fica ali no apoio, doando ectoplasma, orando, ele contribui muito. Então, você está usando um talento perto daquele médio ostensivo, entre aspas, está lá com 5 talentos. Não importa. O que eu estou batendo aqui, cuida, outra vez, segunda vez, estou sendo redundante, mas tem sentido. Cuida do seu talento, irmão. Cuida da sua vida. Cuida da sua missão. Cuida do seu talento, que já é muito. Deixa de ficar inveja. Vença a inveja, esse pecado capital. Ok? Não importa o tamanho do talento. Eis aqui, eu vou citar alguns exemplos de talentos. Por exemplo, ser resistente. Lembra do Viktor Frankl, que ficou lá preso em campos de concentração durante o nazismo? Que desenvolveu uma tal da resiliência que todos os psicólogos, pessoas de RH gostam de usar, gostam de analisar no recrutamento e seleção se a pessoa é resiliente, né? Se ela transforma o limão numa limonada, aquela coisa toda. O outro talento, ser líder, basta lembrar do Luther King, que mobilizou 1 milhão de pessoas em Washington. Que coisa linda. Como? Não tinha internet na época. Era analógico, era de boca em boca, e conseguiu um bocado de direitos, dizendo, iniciando, eu tenho um sonho. Aquilo explodiu em Washington, década de 60. Uau, coisa mais. Liderança. Comunicador Silvio Santos, tá aí, veio da escassez. E esses caras trabalharam, se esforçaram. O povo não vê. Todo mundo quer igualdade, eu quero ser rico. Mas ninguém pega como pega esses caras, né? Ser organizado é um talento. Ser criado, lógico que tem que ter talento, hein? Para o Silvio Santos veio com o talento da comunicação, tem que ter. Ser criativo, ser compreensível. Olha, você vê que alguns dons eles têm que ser transformados em talento. Você não fica ali como dom, você tem que transformar. Ser diplomata. Como que eu descubro os meus talentos? Eu vou dar uma dica, são 5 filtros, pouca gente sabe disso, eu estou falando que no meio empresarial pouca gente sabe. Você tem que perceber onde você tem potencialidades. Segundo item, facilidade em fazer aquilo, ok? Facilidade. Você repete aquele sucesso a hora que você quiser. Sente prazer.
E é valorizado por aquilo. Alguém reconhece e fala, pô, cara, gostei, viu? Ó, joia. Eu vou repetir, hein? Guardem 5 itens, 5 filtros. Se você ficar num desses filtros, possivelmente não é talento. Não, mas eu não queria. Não, não é. Então, vou repetir, ó. Potencialidades, você tem um potencial farto, fácil de fazer, tá? Repete a hora que quiser aquele sucesso, sente prazer, você não vê as horas passar, você fala, cara, eu sinto um prazer em fazer isto. E é valorizado, você sente que as pessoas valorizam. Isso é talento que Deus te deu. Talento. Olha que interessante. Na verdade, a gente vê jogadores de futebol usando a inteligência corporal e outras inteligências e ajudam comunidades, principalmente os africanos que estão na Europa. É uma coisa tão bonita de ver. É lindo, é fantástico. A pergunta a ser feita é como se converter, o recado da parábola, meus talentos em benefícios do outro. Não, o benefício de... Sim, irmão, pensa bem. Você pode multiplicar ou enterrar. Você escolhe. Fica à vontade, livre-arbítrio. Fica tranquilo, você vai ficar reencarnando. Se você não multiplicar. Um dia você vai ter que multiplicar. Porque a jogada é essa, é a regra do jogo. Olha, você está indo para a terra, irmão? Você está indo com talentos, você vai contribuir com o projeto de Jesus, multiplicando o talento, usando esse talento para beneficiar. Tá legal? Eu me dou a terra. Porque aqui não está legal, eu tenho muitos perseguidores aqui no plano espiritual. Me manda, por favor, me manda. Aí manda aquela cara de bonzinho, chega aqui, se perde no oitavo pecado capital, as distrações, Netflix, conversa furada, desperdício de tempo. Você já viu, gente? Eu estou matando tempo. Mas o que você está fazendo? Eu estou aqui jogando para distrair a mente. Matando tempo, irmão, que coisa feia. Primeiro que matar é um dos 10 mandamentos. E o tempo é a substância da vida. Você está matando a vida? Ah, irmão. Não faça mais isso. Nós temos aí uma vida, um investimento. A forma de multiplicar os talentos, portanto, é bem clara, é se mexendo, realizando, fazendo, pensando grande nessa área, com os pés no chão, de acordo com seus talentos. A questão de perder o talento é algo para refletir. Por exemplo, pessoa que não usa mediunidade, ela acaba perdendo. Tá? E aí nós temos várias histórias, como o tempo está estourando, eu vou segurar. Eu perguntei para uma senhora uma vez, uma senhora trabalhando na NASA, eu tive essa oportunidade de estar lá. Eu perguntei, eu fiz de propósito essa pergunta, eu estava na época muito encanado essa questão de missão individual de cada um, eu escrevia missão para muitas pessoas. Enfim, eu perguntei, o que a senhora faz aqui? Eu vi que ela estava limpando. E olha que ela respondeu para mim, olha, eu contribuo, mais ou menos isso em inglês, eu contribuo na limpeza desse local para nós conquistarmos o espaço. Eu vou repetir. Eu contribuo na limpeza deste ambiente, desse local, para nós conquistarmos o espaço. Pergunta para um gari aqui, qual é a tua missão? Aí a gente percebe que os investimentos foram diferentes em educação e outras coisas mais. Ok? Só estou colocando aqui. E aí, tem um texto interessante, de autor desconhecido, sinceramente é de autor desconhecido, que eu gostei muito. Ele chama Conta e Tempo. Olha o que o autor escreveu. Você vê que esses autores não querem aparecer, é um negócio fantástico, é gente do bem. Olha o que ele escreveu. Deus pede estrita conta de meu tempo. E eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas, como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. E o tempo aqui entre nós, é um talento, porque ele tem valor. Ele é a substância da vida. Ele não pesa como talento hebraico, lá na alegoria de Jesus, mas ele é um talento. Porque é a substância da vida. Você tem dúvida? Vai no UTI, na Unimed. Você vai ouvir o que eu estou falando. Me salva, doutor. Morou?
O tempo é substância da vida. Ele tem valor. Quando fala em talento, é tudo que tem valor e que agrega valor. Então, a hora que ele diz um tempo, mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje, quero acertar conta e não há tempo. Eu vou repetir porque eu adorei essa parte. Ó. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje, quero acertar conta e não há tempo. Vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Eu vou repetir. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo. Quem criou esse passatempo? Não é do bem, não é possível. Passar tempo, irmão, aqui na Terra, aqui é um planeta de prova e expiação. No texto não está essa conversinha minha, mas vamos voltar aqui. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo. Eu vou repetir essa parte porque ela é maravilhosa. A gente vê que os irmãozinhos aí na parábola que receberam os talentos, os vencedores, saíram, não dormiram de botina, como é dito aqui no interior. Saíram com tudo, né? Morou? Já, certeza que aquele que enterrou saiu com um passinho bem lento, sabe? Aquele jeitinho. Mas voltando aqui. Cuidar enquanto é tempo em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão. Chorarão. Como eu, o não ter tempo. Eu paro aqui. Eu desejo que todos descubram inicialmente os talentos escondidos. Isso é autoconhecimento. Invistam nisto e procurem utilizar esses talentos escondidos o mais rápido possível. Não é para virar uma obsessão, mas é para não dormir de botina, porque os tempos já foram dados. Os tempos estão se finalizando de prova e expiação, nós estamos caminhando para a regeneração. Vai ter uma separação do joio do trigo aí, que não é brincadeira. Não durmam de botina nessa área. Descubra os seus talentos e coloque em prática. Toma, dê um passo. Dê um passo, depois a coisa vira. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei na casa do Dr. Bezerra, eu dei um passo. Aí eu fiquei. Olha que legal. Tem que dar um passo. Então eu desejo a todos sucesso na utilização plena. Não vamos ser meia em talentos. 50%, não, 50% está legal. Que aí um amigo meu, não, já estou cumprindo 7, 8 mandamentos. Está legal, né, Davidson? Pô, eu falei, não, irmão, que é isso? Tem que cumprir os 100%. Não é verdade? Então, olha, que Deus abençoe a todos. Uma extraordinária semana para todos. Muito obrigado, Davidson, pelas palavras, pelo carinho que nos trouxe aí os esclarecimentos. Muito bem. Não teremos hoje a presença da mensagem do Dr. Deolindo. André não pôde chegar em tempo. Ele tinha compromisso profissional e não deu tempo para ele chegar para nos trazer esta querida mensagem que temos toda semana, né? E então, vamos iniciar as nossas vibrações, o nosso carinho a todos os nossos irmãos presentes na reunião, parentes, amigos, né? Enfermos, necessitados dessa maravilhosa luz e energia que Jesus disponibiliza a todos nós. E possamos doar um pouco dessa energia que absorvemos para todos esses irmãos que estão com os nomes postados no nosso grupo de cura, no nosso grupo de estudos, enfim,
todos com dificuldades e necessidades, esta mão maravilhosa de Jesus põe sobre nós. Nossa gratidão também a essa equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste neste momento, que nos abençoa, nos ilumina e está cuidando de todos nós, cuidando com amor, com carinho, para que possamos estar fortalecidos e curados. Que esta luz ilumine a todos nós e que esta equipe do Dr. Bezerra esteja cada vez mais fortalecida pelas mãos de Jesus, para que nós possamos desfrutar cada vez mais deste carinho maravilhoso. Abençoa então Jesus e Dr. Bezerra de Menezes a todos esses irmãos que necessitam da atenção e da tua prova de amor para conosco, né? Nós possamos receber este carinho neste momento. E assim, Pai, te pedimos para todos que se encontram em hospitais, em UTIs, moradores de rua, que recebam o calor do seu amor, que todos sejam abençoados e iluminados. Esta paz envolva todos nós. Eu pediria a todos que após o nosso encerramento da nossa reunião, se recolham junto com as suas armas em aposentos íntimos de vocês, para que a espiritualidade, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes possa concluir o atendimento de cada um de vocês, que possa levar nestas águas que aí estão toda a medicação necessária para o fortalecimento de cada um de vocês. Que todos sejam abençoados e iluminados neste momento. E para agradecimento deste momento e desta oportunidade que tivemos nesta noite, desse encontro maravilhoso, desse estudo que nos fortaleceu, vamos agradecer ao nosso Deus Pai com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso
de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos proporcione uma linda noite de descanso e de reparos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.